E aquela coisa, não, se Deus não fizer, você tem que colocar Deus contra a parede, tem que pegar a Bíblia, ver onde Deus tinha prometido fazer determinada coisa e falar, você prometeu, então você tem que fazer. Senão você não é Deus. Colocar Deus contra a parede. Exigir dele uma ação. E é isso que a Marta estava fazendo. Estava exigindo de Jesus uma ação. E ela estava achando que Jesus estava sendo parcial, né? Não, você prefere ficar aí com a minha irmã, você deixar ela ficar aí preguiçosa, em vez de mandar ela ficar aqui me ajudando. Não parece que ela tem um problema de relacionamento com Jesus? Né? Ela está tratando Jesus como se ele não soubesse quem ele é. Como se estivesse nervosa, dando uma bronca em Jesus. Então a gente vê que a falta de intimidade, de momentos que você tem, que você separa para Jesus, faz com que às vezes você tenha ideia errada de quem ele é. Você acha que você pode mandar, que você pode ordenar, que você pode determinar, né? Faz com que você acha, não, Deus não me ama, Deus não se preocupa comigo. Se ele se preocupasse, ele não deixaria a minha vida do jeito que ela está. Era esse tipo de pensamento que passava na mente dela. Possivelmente não passava na mente de Maria, porque ela estava aos pés de Jesus, ela ouvia as palavras dele. Ela via aquilo que ele tinha para falar e ela conseguia se relacionar melhor com ele. Ela conhecia quem Jesus era. Ela não estava muito ocupada com outras coisas. Nós também vemos que além de ter problema no relacionamento dela com Jesus, ela tinha problema no relacionamento com a irmã, né? Ela queria que a irmã tomasse uma bronca. Ela queria que a irmã fosse repreendida, ela achava que a irmã dela não se importava. Se ela se importasse comigo, eu não ia me ver aqui trabalhando e não fazer nada. Ela não entendia por que a irmã dela tinha parado aquilo que ela estava fazendo para ficar aos pés de Jesus. E nós vemos que assim, quando nós ficamos com muitas atividades, nós perdemos os nossos relacionamentos. Nós perdemos o nosso casamento, nós perdemos a nossa relação com os nossos filhos, nós perdemos os nossos amigos. Quantas vezes a gente ficou tão focado em determinadas coisas que nós perdemos todos os relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, porque nós ficamos tão focados nas outras coisas que nós deixamos de buscar ao Senhor, de orar, de ler a palavra do Senhor. Daí a gente fala, não, Deus se afastou de mim, não. Meus amigos se afastaram. Tá bom, qual foi a última vez que você ligou para os seus amigos? Que você separou tempo para falar com eles? Então, é isso que degrada os relacionamentos. É o excesso de atividade, o excesso de trabalho, é não saber parar. E qual foi? Olha. A terceira lição que a gente aprende é que para lidarmos vitoriosamente com o ativismo, a gente precisa saber ouvir. E a gente vê aqui que Maria, ela ficou ouvindo a palavra de Jesus. Marta, porém, estava muito ocupada. As pessoas que são muito ativas, elas têm dificuldade de ouvir, né? Elas são pessoas que falam, não conseguem ouvir as outras pessoas. Porque tudo não é importante o suficiente. Se você for pensar, né? Tudo que você for falar não é muito relevante para uma pessoa que é muito ativa. Já viu aquelas conversas das pessoas na guerra? Eles falam por código. Eles falam muito rápido. Uma palavra você tem que entender o que a pessoa está falando. Por quê? Porque é uma coisa questão de urgência. Eu não vou ficar aqui tendo uma conversa de 2 horas com alguém. Muitas vezes a gente quer viver no estilo militar. Eu era uma pessoa que precisava viver no estilo militar, porque eu não conseguia relatar. Me conta uma história. Eu tinha dificuldade para contar uma história. Eu falava no final, é isso. A minha mãe sabe disso. Eu falava, mãe, resume. Daí minha mãe estava resumindo, mãe, resume mais. Mas resume mais. Porque a gente não tem mais tempo para ouvir. Nós queremos que tudo seja imediato, a gente está num tempo imediato, onde a gente lê 10 notícias em 1 minuto, porque a gente lê uma notícia, não é interessante. A gente lê o comecinho, a gente já passa para outra. É a era do controle remoto. Não estou gostando. Quando vai ver, você ficou 1 hora na frente da televisão e você não assistiu nada. Você ficou passando de um canal para o outro, porque nenhum deles era muito importante. Nenhum deles era muito relevante para você. E é por isso que nós temos que... muitas pessoas pensam que o tempo é precioso demais para gastar ouvindo as outras pessoas. Mas isso traz prejuízo espiritual e prejuízo nos relacionamentos. A gente... se você não consegue ouvir uma pregação... Tem pessoas que parecem que tem formiguinha, né?
na, na cadeira, que a pessoa não consegue. Você olha, a cada momento a pessoa está num lugar diferente, ela vai beber 50 vezes água durante a pregação. Ela até consegue prestar atenção nos louvores, porque é mais dinâmico, né? Tem mais atividades, mas uma pregação é pedir demais. Né? Mais do que 5 minutos ouvindo uma pessoa é uma tortura. Então, isso acaba prejudicando a gente espiritualmente, porque o que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus? Nós crescemos espiritualmente, nós aprendemos. Muitas vezes nós lemos um determinado trecho e a gente nunca pensou daquela forma. A gente às vezes nem entendeu direito. Faz que nem aquelas pessoas que leem um versículo e tiram uma conclusão totalmente outra, né, do que é o sentido do texto. É um momento tão especial, um momento assim que nós treinamos a nossa atenção, que nós paramos para ouvir outra pessoa, que nós demonstramos que nós nos importamos com aquela pessoa, né? Porque não existe nada pior do que você estar falando e as outras pessoas fazendo outras coisas, né? Só quem tá pregando sabe que, às vezes, quando a pessoa está olhando a própria unha, está olhando para o teto, você pensa, nossa, meu Deus do céu. Você se sente desanimado. Ela também traz prejuízo nos relacionamentos. Quantos casamentos, quantas relações entre pais e filhos, elas são deficientes porque ninguém se ouve. Os pais não ouvem quais são os problemas dos filhos, quais são as dificuldades dos filhos. Os filhos não ouvem quais são as dificuldades dos pais, por que os pais agem daquela forma. O marido não tem paciência para ouvir a esposa fica muito brava porque o marido dela não ouve. E quantos relacionamentos são doentes por conta disso? Porque uma pessoa está muito ocupada, que nem a Marta. Enquanto isso, nós deveríamos ser como Maria, que fica ouvindo a palavra. Que simplesmente para um tempo para conseguir escutar. Eu acho que muita gente, se fosse psicólogo, ia ter um problema muito sério, que não ia aguentar ficar uma sessão inteira ouvindo pessoa falar. Não ia conseguir. Porque sempre tem necessidade de falar. Eu estava falando com uma amiga que a gente tinha uma amiga em comum que toda vez que a gente contava uma história, ela contava uma história maior ainda. Já aconteceu isso com vocês? Você conta, eu tive um problema assim, eu fiquei com dor no joelho. Mas eu tive que amputar o meu pé. Daí tudo aquilo que você conta, a pessoa tem uma história muito maior. E ela fica o tempo todo que você está contando, pensando na história que ela vai contar, que é maior do que a sua história. Muitas pessoas são assim. Às vezes você está num debate e você fala uma coisa e a pessoa responde outra. Mas como assim? Eu perguntei outra coisa. Porque enquanto você estava falando, a pessoa não estava ouvindo o que você estava falando. Ela estava pensando no que ela ia responder. Daí, ela vai e responde uma outra coisa, você também fica pensando o que você tem que responder para ela. E quando vocês vão ver, vocês saíram totalmente do assunto que vocês estavam debatendo. Bom, como eu falei, aí isso traz o quê? Problema no relacionamento com Jesus e problema no relacionamento com o próximo. E qual é a resposta de Jesus a essa pessoa que é muito ativa, que é da ação, que é uma pessoa que não pode ficar parada porque senão ela não está fazendo nada? Senão não está valendo a pena nada. Jesus ele respondeu para Marta, 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Jesus ele começa a falar, Marta, Marta. Eu acho muito interessante que na Bíblia existem muitas repetições. Já viram? Em verdade te digo. Porque era uma forma de enfatizar. Era uma figura de linguagem que, na verdade, é típica da Bíblia. É de repetir. E esse Marta, Marta é uma reprovação, né? O jeito de falar, Marta, Marta. Tic, tic. Eu não consigo imitar esse barulho. Ele fala que ela estava preocupada e inquieta. Ou seja, a mente dela estava muito acelerada. Ela estava com muitas preocupações. E ela não conseguia ficar parada, ela não conseguia ficar quieta. Ela estava com o corpo dela tendo que ficar andando de um lado para o outro. Parecendo aqueles pais, né, que estão esperando a mulher ter bebê. É que hoje em dia eles ficam no quarto, né? Mas que ficavam andando de um lado para o outro, fazendo um buraco no chão. Você está muito inquieta, você está com a sua mente muito acelerada e com muitas coisas. Mas só tem uma coisa que é realmente importante agora. E a Maria, ela entendeu que essa coisa que é mais importante, que é estar junto de mim. É que nem aquela música que nós cantamos aqui, que a Kedna costuma cantar. Qual é o melhor lugar do mundo? Né? É aos pés do Salvador.
é estar junto com Jesus. A gente fica pensando, nossa, como eu queria ter nascido na época de Jesus, ter podido ver o que Jesus estava fazendo, o que ele falava. É lógico que nós vemos pela Bíblia. Mas imagina o que cada um de nós daria para poder ver Jesus ao vivo. Voltar lá no passado e ver Jesus falando das bem-aventuranças. Ficar vendo lá ele falar o Sermão do Monte. Acho que a gente dava tudo que a gente tem. Dava a nossa própria vida para poder estar lá. E ela tinha aquela oportunidade que todos nós daríamos tudo para ter, e ela estava perdendo, não estava aproveitando aquela oportunidade. Eu estava vendo esses dias a história de um pai que ele estava falando. Ele contou a história dele e ele pediu para as pessoas levarem mais tempo com os filhos dela. Ele era uma pessoa que era um grande executivo de uma empresa, ele era o mais importante, era o CEO de uma empresa. E ele nunca tinha tempo para ficar com os filhos. Ele tinha 2 gêmeos, né? Então, ele trabalhava até muito tarde, ele trabalhava nos finais de semana, ele viajava muito, representando a empresa. Daí, um dia, ele descobriu que um dos menininhos dele estava com um tumor no cérebro. E depois, o menino durou um pouquíssimo tempo e ele morreu. E o pai fala, que é como muitas pessoas falam quando elas perdem um ente querido, que o maior arrependimento dele era não ter passado mais tempo com aquele filho. E agora, ele falou, eu vou deixar o meu trabalho, porque eu ainda tenho um irmãozinho dele, gêmeo. Eu quero passar mais tempo com esse meu filho. Porque quando ele descobriu a doença do filho, o que é que você faz? Você para tudo que você está fazendo. Mas é muito tarde. Né? E esse é o grande arrependimento dele, não ter tido tempo suficiente com o filho dele. E a gente fica pensando, né? Se as pessoas que nós amamos, elas tivessem que partir, será que a gente deu atenção suficiente para essas pessoas? Nós demos o nosso tempo suficiente? Porque aqui fala assim, sobre o nosso relacionamento com Deus, mas também com o relacionamento com as outras pessoas, com o nosso próximo, com a nossa família. Quanto de tempo nós estamos separando para a nossa família? É um tempo de qualidade? É um tempo que você está no celular e seu filho está do lado? Porque isso não é estar com o filho. Né? Tem pessoas que são tem muitas atividades. Eu tinha uma professora que ela era doutora e ela era uma grande assim, uma personalidade na área de ciências, assim, na área dela. E ela era uma mãe tão legal e eu perguntei para ela, né, como é que ela fazia, porque ela tinha que trabalhar muito. Ela falou: olha, quando eu chego em casa, meu celular fica desligado. Eu não fico olhando para o celular enquanto eu estou em casa. Eu passo meu tempo com meu filho. Eu não tenho horas e horas para ficar com meu filho, mas o tempo que eu tenho, eu realmente aproveito bem. Porque também tem pessoas que são donas de casa e passam o tempo todo vendo TV, vendo outras coisas, não cuidam também dos filhos. Não é questão de tempo, é questão de qualidade. Você pode ficar sendo dona de casa, mas vai resolver alguma coisa se você ficar o tempo todo fazendo coisas aleatórias sem prestar atenção no seu filho? Vai dar no mesmo que uma pessoa que fica o dia inteiro fora de casa e só tem a noite para falar com o filho. E, às vezes, é pior ainda. Né? Fica lá a criança querendo atenção, chorando, se jogando no chão, porque essa é a reação da criança que não tem muita atenção. Né? Ela quer chamar atenção de qualquer forma. Então, o tempo que você tiver, use-o da melhor maneira. Seja um bom administrador do seu tempo. Aqui, ó, o tempo, como a gente falou, é um bem muito precioso. Tem um filme que é interessante que, na verdade, o dinheiro das pessoas é tempo. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Que as pessoas, por exemplo, a gente faz uma transação comercial, eu dou, sei lá, meia hora da minha vida para você. Daí, tem pessoas que são ricas, vivem muitos anos, e tem pessoas que elas vão fazendo transações com a vida e acabam vivendo pouquíssimos anos por conta disso. Porque tempo é dinheiro. Às vezes a gente não pensa no tempo dessa forma. Mas quanto de tempo você está vendendo? Né? Uma das ilustrações que eu achei mais legal quando era pequena, que eu vi numa pregação, era de um menino que perguntava para o pai quanto ele ganhava por dia. Acho que todo mundo já ouviu essa ilustração. Daí o pai não quer falar, fica bravo com o filho, depois ele se arrepende e conta para o filho quanto é o valor da diária dele no trabalho. O filho vai, pega o dinheirinho dele e quer comprar um dia do pai. Acho que todo mundo já viu na pregação, né? Em alguma pregação isso. Mas é verdade. Será que o seu filho, a sua esposa vai ter que comprar um tempinho com você? Alguns minutos do seu tempo, mas um tempo que você dê com qualidade?
Um tempo que você realmente converse com Ele, que vocês realmente se relacionem. E como é que está o nosso tempo com Deus? Aqui, às vezes é hora da gente desacelerar um pouco o nosso ritmo de atividades e ouvir o que o nosso Senhor tem a dizer. A gente não pode deixar que as distrações, elas interrompam o nosso processo de santificação pessoal, porque às vezes a gente fica tão focado em outras coisas que a gente deixa de lado esse processo que nós temos que viver dia a dia. Nós não podemos permitir que as distrações tirem nosso tempo para estudar a Bíblia. E estudar não é ler um versículo, né? Porque às vezes a gente tem um aplicativo que todo dia vem um versículo da Bíblia. Daí a gente lê aquele versículo, amém. Feita a minha leitura bíblica do dia. Mas não, é realmente estudar, aprender. Não adianta você também ler a Bíblia inteira num dia. Porque se você ler a Bíblia inteira num dia, você não vai prestar atenção em nada. Depois você vai ouvir uma pregação, nossa, a Bíblia tem isso, tem essa história, eu nunca vi. Porque você está lendo muitas coisas. A Bíblia é algo que tem que ser saboreado, é algo que você tem que ler e perceber aquilo que ela está falando. E se você não entender direito, você tem que procurar alguma coisa, algum autor que fale sobre aquele versículo. Daí, você não procura só um, porque às vezes uma pessoa fala uma coisa nada a ver, né? A gente procura um ou mais autores. Tem uma coisa muito interessante, que existem uns estudos que vão versículo a versículo de determinados livros. Então, daí você lê esse versículo e não entende nada do que ele está falando. Daí você vai lá e você entende mais o que aquele versículo estava querendo dizer. Estudar, eu sei que ninguém gosta de estudar, né? Muitas pessoas elas fugiram da escola, então estudar a Bíblia é uma coisa muito difícil. Mas, à medida que você vai lendo, é como exercício físico. E eu falo isso como uma pessoa que não gosta de exercício físico. Mas, quanto mais você vai fazendo, mais você vai se acostumando, aquilo vai se tornando uma rotina e começa a se tornar algo prazeroso. Antes, alguma coisa que era muito difícil, angustiante, começa a ser algo gostoso, algo que você tem prazer em fazer. Também tirar tempo para oração, que também, como eu já falei em outras pregações, não é o primeiro minuto do nosso dia, que a gente não sabe nem quem a gente é, nem o último minuto antes da gente dormir, que a gente também já perdeu a noção de tudo. A gente já está falando coisas que a gente nem entende o que a gente está falando, mas é tempo de qualidade. E também tirar tempo para louvar e adorar o Senhor. Estar aqui, mas também fazer a nossa adoração pessoal. Existe a adoração que nós fazemos como igreja, mas todos nós somos igreja. Nós temos que buscar a Deus, adorar o Senhor, onde quer que nós estejamos. Bom, finalizando, hoje a gente aprendeu 3 lições. Quem estava muito acelerado não prestou atenção nas 3, não sabe que eu estava pregando, acha que a pregação durou só 3 minutos. Mas quem estava assim, quem deu uma pausa na vida para realmente ouvir aquilo que estava sendo dito, aprendeu que nós lidamos vitoriosamente com o ativismo quando nós sabemos servir, porque é muito importante servir. Quando nós sabemos parar, né? Porque é saber quando nós estamos nos excedendo, é saber servir com moderação, sem causar prejuízos para a nossa vida. E também a pessoa ela vence o ativismo quando ela sabe ouvir. Também é uma coisa muito importante que ninguém mais consegue ouvir nos dias de hoje. Então, eu espero que isso fique para a nossa vida. Todos nós somos pessoas que temos muitas atividades. Eu fico pensando, nossa, como eu queria ser aquelas mulheres de antigamente, que ficavam em casa, né, ficavam bordando, embora eu não saiba bordar. Ou então aquelas pessoas que, nossa, a única coisa que faz é escovar um cavalo. Essa é a função da pessoa. Eu queria viver nesse tempo. Mas todo mundo aqui tem que ser multitarefas. Hoje em dia não existe uma pessoa que possa fazer apenas uma atividade. Mesmo num serviço, se alguém te contrata para uma coisa, você acaba fazendo várias outras funções. E é muito difícil a gente conseguir parar. Porque a gente sente que a gente sempre tem que estar em atividade. Mas nós temos que ser sábios, nós temos que ser bons administradores, mordomos no nosso tempo, usarmos o nosso tempo para louvar a Deus, mas também para nos relacionarmos com as outras pessoas. É para isso que nós fomos criados. O homem foi criado para se relacionar com o seu Criador e se relacionar com as outras pessoas.
E quando a gente para de fazer isso, nós estamos com um problema espiritual e um problema na nossa vida social. Nós precisamos mudar. Amém? Eu queria que os irmãos ficassem em pé. Vamos fazer uma oração? Vamos lá? Eu queria que nessa oração você pensasse em tudo aquilo que te atrapalha, de você ter uma intimidade com Deus, de você ter um relacionamento melhor com Deus, mas também aquilo que está tirando a sua saúde, que está